Quando alguém pega a Bíblia pela primeira vez e abre na primeira página, o que vai pular para fora em direção ao leitor é o pressuposto básico de que existe um ser sobrenatural que criou, comanda e cuida do universo, do planeta Terra e de seus habitantes. Essa afirmação, Deus existe, tem sido uma das mais debatidas por séculos e principalmente nos últimos 3 séculos. Por esse ser, comumente chamado de Deus, não ser visível, não podemos fazer a comprovação mais fácil e mais utilizada, a de testemunhas oculares. Mas temos muitos outros meios para verificar. Um deles é o argumento cosmológico, que é o argumento para a existência de Deus. Esse argumento tem 3 premissas. Primeiro, tudo que começa a existir tem uma causa. Segundo, o universo começou a existir. E terceiro, portanto, o universo tem uma causa. Para verificar que a conclusão é correta, temos que passar pelas 2 primeiras premissas. Isso a gente faz através da lógica. Deixa eu dar um exemplo. Eu estava esses dias passeando no shopping, numa livraria, mais especificamente, com alguns amigos, e tinha lá um livro intitulado Todos os Homens Mentem. Eu não sei do que se trata o livro, mas a primeira coisa que eu fui olhar era o nome do autor. Ele era um homem. Então, qual seria a maneira lógica de lidar com essa afirmação? Primeiro, todos os homens mentem. Segundo, o autor é homem. Terceiro, o livro é uma mentira. Lógico que para chegarmos à conclusão da terceira afirmação, teremos que verificar se as 2 primeiras premissas são verdadeiras. E é lógico que a primeira já não passaria no teste. A primeira premissa a respeito da existência de Deus diz: tudo que começa a existir tem uma causa. Talvez essa seja a mais fácil. Vamos imaginar a seguinte cena. Você está sentado na sua sala de estar assistindo TV e de repente uma piscina aparece do nada na sua frente. Já aconteceu isso contigo? Não, né? Que estranho, comigo também não. E na realidade, acho que isso não acontece com ninguém. Sabemos que as coisas por realidades empíricas e experiências que vemos todos os dias não surgem do nada. De acordo com essa premissa, portanto, podemos entender que tudo que começa a existir tem uma causa. Já ouvimos muitas teorias, até mesmo do famoso cientista ateu de Oxford, Richard Dawkins, de que talvez algum extraterrestre super evoluído pode ter deixado sua semente aqui no planeta Terra para que a vida viesse a existir. Apesar de Dawkins negar fervorosamente a existência de um Deus que sempre existiu, como se explicaria a origem desses seres extraterrestres ou dos seus predecessores? Como eles surgiram? Até mesmo o famosíssimo cético David Hume, em suas cartas, não conseguiu negar a primeira premissa, dizendo que ele nunca afirmou tão absurda preposição de que algo pudesse iniciar sem uma causa. Já que a primeira premissa foi resolvida, vamos à segunda, que é: o universo teve um começo. Aristóteles e muitos depois dele criam que o universo era estático e que era eterno também, ou seja, ele sempre existiu. Por isso, eram completamente contrários à ideia de que o universo havia tido um começo. O que seria descoberto a partir do século XIX seria uma grande surpresa para todos. Com a ajuda da teoria de Albert Einstein e diversos físicos da década de 1920, concluiu-se que seria impossível que o universo fosse estático. Na verdade, o universo estaria se expandindo. E se algo está em expansão, a lógica é que esse elemento teve um início quando começou a se expandir. Pensa num balão sendo enchido. A cada soprada, o balão cresce mais e mais. Você já encheu um balão por um tempo infinito? Penso que a resposta seria não, por 2 motivos. Primeiro, você não é infinito. Segundo, se o balão está aumentando de tamanho, é porque ele teve um início. Depois de 2 premissas concluídas e confirmadas, vamos à última. Mas antes, vamos voltar à história da piscina na sala de estar. Vamos dizer que tem alguém do seu lado e você pergunta: de onde que veio essa piscina? E a resposta seja: de lugar nenhum, simplesmente apareceu do nada. Você aceitaria essa resposta? Lógico que não. A mesma coisa acontece com o nosso universo. Se teve um início, ele teve uma causa. Alguma coisa ou alguém fez com que o universo que conhecemos hoje viesse à existência. Mas nosso problema não para por aí. Alguém poderia perguntar, e muitos já me fizeram essa pergunta: então quem criou Deus? Se tudo que existe tem uma causa, qual é a causa de Deus existir? O problema desse questionamento é rapidamente solucionado. Se você faz essa pergunta, você se esquece da primeira premissa que desenvolvemos. Tudo que começa a existir tem uma causa. Agora, se a crença em Deus é de um ser que não começou a existir, não teve nascimento, então ele não pode fazer parte da mesma lógica aplicada para o universo. Ele não tem uma causa. Somente aquilo que é finito tem uma causa. Deus é um ser infinito. E além disso, existe a necessidade de algo ou alguém no universo ser infinito, porque o ciclo de causa seria infinito e isso é impossível.
Agora, o que podemos saber a respeito dessa causa, de acordo com o que vimos até agora? Com certeza tem que ter as seguintes características: uma causa no espaço e no tempo que não tenha causa inicial, fora do tempo, imaterial, um ser pessoal com liberdade de escolha e com enorme poder. Vem cá, se parece com algo que você já ouviu falar? O outro argumento para a existência de Deus é o argumento do design, ou argumento teleológico, que trabalha com a ideia do extraordinário equilíbrio das leis fundamentais, dos parâmetros da física e das condições iniciais do universo. Trocando em miúdos, as milhares de coincidências que fazem com que o planeta Terra em que vivemos tenha exatamente as condições perfeitas para sustentar a vida. Na última década, o Brasil e principalmente o estado de São Paulo têm sofrido imensamente com as enchentes que trazem pavor à população a cada ano. Imagine que você morasse em São Paulo e centenas de anos após uma dessas terríveis enchentes, você caminhasse pelas ruas que haviam sido destruídas e abandonadas há muito tempo e encontrasse um objeto que você nunca tinha visto antes nesse mesmo percurso. Um avião Boeing 747 inteiro no meio da calçada. Como é que ele foi parar lá? Então você raciocina e conclui que, com o passar de muitos anos, o lixo deixado pela enchente de toda a cidade e mais alguns objetos se acumularam e formaram aquele lindo avião. Isso parece plausível para você? Não. O mais plausível seria imaginar que engenheiros se reuniram por dias e meses, projetaram um avião e finalmente o construíram. É lógico que essa é uma ilustração e não o que um ateu acreditaria. Mas chega perto da teoria de que através de anos e anos de desenvolvimento e modificações aleatórias de adaptação, o mundo e as condições perfeitas da Terra que conhecemos hoje teriam surgido. O avião é obviamente arquitetado por homens, porque já vimos isso acontecer, temos prova da complexidade dele. Logicamente, algo tão complexo deve ser feito por seres humanos inteligentes. Mas o que as coisas naturais ou o próprio planeta Terra têm de tão especial? E por que precisaríamos associar nosso universo a um ser inteligente e não somente ao acaso? Vamos ver. O astrônomo Hugh Ross formulou algumas evidências dos parâmetros especiais que temos no universo. Entre 32 deles, vamos ver apenas 6. Primeiro, se a inclinação da Terra fosse um pouco maior ou menor, as temperaturas da superfície seriam extremas demais para suportar a vida. Segundo, se a distância da Terra ao Sol fosse maior, o planeta seria frio demais para ter um ciclo de água estável. E se a distância fosse um pouquinho menor, a Terra seria quente demais para o ciclo de água estável. Terceiro, se a crosta terrestre fosse mais grossa, oxigênio demais seria transferido da atmosfera para a crosta. E se a crosta fosse um pouco mais fina, teríamos atividade vulcânica e tectônica em demasia. Quarto, se a interação gravitacional com a Lua fosse maior, os efeitos nas marés oceânicas, na atmosfera e no período rotacional seriam severos demais. E se fosse menor, a órbita da Terra iria mudar de tal forma que causaria instabilidades climáticas. Quinto, se a gravidade da Terra fosse mais forte, a atmosfera reteria amônia e metano em demasia, que são venenosos. Mas se a gravidade fosse menor, a atmosfera perderia muita água. E sexto, se a duração do dia fosse maior, as diferenças na temperatura seriam grandes demais para manter a vida. Mas se o dia fosse mais curto, a velocidade dos ventos atmosféricos seriam grande demais para que a vida sobrevivesse. Com essas informações, e sem falar na imensa e incompreensível complexidade do DNA humano, do corpo e até de um pequeno, mas não tão simples, átomo, é fácil entender por que alguns têm muita dificuldade de aceitar a teoria da evolução aleatória das condições terrestres. O engenheiro e cientista Walter Bradley, por exemplo, escreve que é muito fácil entender por que tantos cientistas mudaram de opinião nos últimos 30 anos, concordando que o universo não pode ser racionalmente explicado por um acidente cósmico. Ele também diz que evidências para um arquiteto inteligente se tornam mais convincentes quanto mais nós compreendemos a respeito do nosso habitat, cuidadosamente desenhado. Paul Davies, físico e outrora cético, disse que através do meu trabalho científico eu vim a crer mais e mais fortemente que o universo físico foi construído com uma habilidade tão surpreendente que eu não posso aceitá-lo como um fato bruto. Eu não posso acreditar que nossa existência nesse universo é um mero equívoco do destino, um acidente da história, um engano acidental no grande drama cósmico.
Sir Fred Hoyle, famoso astrônomo agnóstico britânico que anteriormente, em 1951, argumentou que as coincidências eram apenas isso, coincidências. Em 1984 mudou de ideia, como mostra essa citação. Tais propriedades parecem tecer pelo tecido do mundo natural como um fio de coincidências felizes. Mas existem tantas estranhas coincidências essenciais à vida que alguma explicação parece ser necessária para dar conta delas. Ganhador de Prêmio Nobel de Física, Arno Penzias, faz a seguinte observação sobre o caráter enigmático do universo. A astronomia nos leva a um evento único, um universo que foi criado do nada e equilibrado delicadamente para prover exatamente as condições necessárias para suportar a vida. Na ausência de um acidente absurdamente improvável, as observações da ciência moderna parecem sugerir um plano oculto, ou, poderia dizer, sobrenatural. O renomado físico Freeman Dyson diz que, ao olharmos para o universo e identificar os muitos acidentes da física e da astronomia que têm trabalhado para o nosso benefício, quase parece como se o universo, em algum sentido, soubesse que nós estávamos chegando. Eu acredito que ele sabia, sim. Não o universo, mas um ser sobrenatural que vai além daquilo que podemos explicar ou compreender.